título da mensagem de hoje é: O seu passado não define o seu futuro. De pé, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Eu quero mostrar para você o poder que Deus coloca hoje nas suas mãos de definir o destino da sua vida e da sua família. A família de origem que você não escolheu, mas que você deve amar e dar a esta família não aquilo que você recebeu desta família, mas aquilo que você tem recebido aqui, na família de Deus. E também o destino que você decide dar à família que você formou ou decide formar com a bênção de Deus. Eu quero mostrar para você e provar para você na palavra de Deus que não importa como você começou a história da sua vida, até porque muitas das coisas que você viveu na sua vida até aqui, você nem sequer deu a sua opinião ou escolheu. Escolheram por você. O nome que você tem, escolheram por você. A família que você nasceu, você não escolheu, mas você pode escolher daqui para frente o destino que você vai dar à sua família de origem, à sua vida e à família que você formou a partir de você e seu cônjuge ou decide formar diante da realidade que você está vivendo. Talvez você está diante de um fracasso sentimental, diante de um desespero como mãe, como pai, de não saber mais o que fazer por um filho que se perdeu na vida, por um neto que é filho 2 vezes, não é mesmo? Ou você está viúvo recentemente e a dor do luto tem consumido a sua alma. Eu quero dizer para você que o seu passado não define o seu futuro. Hoje Deus te trouxe aqui para colocar na sua mão o poder da decisão do destino que você vai dar à sua vida a partir de agora. Abriu aí? Mateus capítulo 1, versículo 1. É um texto que a gente nunca lê. Sempre a maioria das pessoas pulam, porque genealogia é uma coisa que não tem muito o que se pregar sobre quem casou com quem, que gerou quem, que casou com outra pessoa, que gerou não sei quem. Isso é genealogia. Mas essa não é a genealogia de qualquer pessoa. Essa é a genealogia de Deus que se fez carne, Jesus Cristo nosso Senhor. E nessa genealogia nós vamos encontrar, dentre tantas pessoas maravilhosas, uma mulher extraordinária. Uma mulher com um passado terrível, muito pior do que o meu e o seu. Uma mulher com uma realidade desprezível, humilhada até mais não caber onde, que teve a sua vida radicalmente transformada pelo poder de Deus por causa da sua fé. Você não precisa de muito. Você só precisa da sua fé. Raabe não tinha nada. Na verdade, ela tinha muita humilhação, opróbrio, vergonha, uma vida lamentável, um emocional destruído, uma família fracassada. Ela era totalmente desiludida com a vida, desgostosa da vida, uma pessoa condenada à morte. Mas ela tinha uma coisa que mudou tudo na vida dela. Ela tinha fé. E eu quero mostrar para você que é tudo o que você precisa. Uma fé verdadeira no único Deus verdadeiro. Vamos lá? Mateus 1:1 diz assim: Genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então foram 14 gerações de Abraão até Davi,
14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e 14 gerações do exílio da Babilônia até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu em Belém e ali no campo dos pastores, que é o mesmo campo de Boaz, os anjos de Deus entoaram louvores e cantaram Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, vamos prosseguir aqui. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe, a prostituta, que casou com Salmão, que gerou Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Fantástico, né? Versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Palavra de Deus, palavra da salvação. Feche os seus olhos. Ó Espírito Santo, revelador de mistérios, revela-nos a tua palavra, capaz de transformar a nossa mente, abrir os nossos olhos e empoderar a nossa fé, nos movendo a uma ação radical, capaz de mudar radicalmente o destino da nossa vida e da nossa família. Pai, traga luz, revelação, clareza ao entendimento desta minha amada irmã, deste meu amado irmão que recebe esta palavra. Ao meu entendimento também, Pai, eu te peço porque eu preciso mais do que todo mundo. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui e servir a cada um dos meus amados irmãos no reino dos céus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Dá uma olhada aí na genealogia para a gente poder entender o que aconteceu. Raabe era prostituta em Jericó. Imagina quantos casamentos essa mulher não destruiu. Quantas famílias essa mulher não foi instrumento de ruína. Raabe era prostituta lá na cidade de Jericó. E agora ela aparece na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo como uma das mulheres santas. Você vê que o que antes era um instrumento de prostituição, o corpo e a vida de Raabe, agora aparece radicalmente transformado e honrado por Deus na genealogia de Jesus como um instrumento de santificação e de honra. Só tem 5 mulheres na genealogia de Jesus. Certamente haviam muitas outras mulheres mais dignas, honradas, que poderiam ser escolhidas para serem usadas por Deus. Por que Deus escolheu Raabe? Porque Deus não precisa do que aconteceu no seu passado ou do que está acontecendo na sua vida hoje para dar um destino extraordinário para a sua vida. Para fazer uma grande obra na sua vida, e quem vai fazer é Ele só precisa de uma coisa: da sua fé. Raabe tinha uma coisa que as outras mulheres não tinham: uma fé absolutamente ousada que a fez confiar no Deus vivo. E isso transformou radicalmente a vida dela de prostituta a uma das mulheres
mães na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Citadas, porque você vê aqui citar muitos homens, várias gerações, citando todos os homens, mas mulheres apenas 5, e das 5 Raabe foi uma das escolhidas pelo Espírito Santo para serem honradas na genealogia de Jesus. Raabe casou com Salmão. Quem que era Salmão? Salmão era um homem honrado, com posses, um homem rico, um homem com campos, reconhecido na cidade. Como que um homem desse, poderoso desse, um homem honrado desse, casaria com uma mulher que era prostituta? Uma obra de Deus, né? Uma mudança radical que só Deus pode fazer na vida de uma pessoa de fé, não é verdade? E aconteceu com Raabe. Raabe e Salmão tiveram um casamento, onde dali nasceram filhos. Eles formaram uma família. E um dos seus filhos foi Boaz, que se casou com Ruth. Lembra de Boaz? Um homem rico que se casou com Ruth, filho de Raabe e Salmão. Boaz e Ruth geraram Obed, que geraram Jessé, que geraram Davi, e de Davi vem Jesus. Por isso Jesus foi chamado filho de Davi. Agora eu quero aprofundar com você em quem era Raabe. E quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículos do 1 em diante. Josué, capítulo 2, versículo do 1 em diante. Olha que coisa forte. Quem era Raabe? Aqui nos conta que Josué enviou 2 espias à terra de Jericó para espiar a terra. Jericó era cercada por muralhas intransponíveis, fortalezas, e era tão vigiada pelo rei de Jericó que quando os 2 espias de Josué entraram na terra, o rei ficou sabendo. Só que a casa de Raabe, onde ela morava com a sua família, e era uma casa de prostituição, porque ela era prostituta e ela usava seu corpo para ganhar o pão para sua família, junta seus pais ali, junta seus irmãos ali. Observe a estrutura de família, a ideia de família que Raabe tinha. Que tragédia, que tragédia. Os dois espiões que Josué mandou para Jericó entraram na terra, o rei de Jericó ficou sabendo e Raabe os abrigou dentro da casa dela. O rei mandou guardas irem até a casa de Raabe e falar para ela: vão vir 2 espiões aqui do povo de Israel. Então você, assim que os ver, nos avise, porque a gente não pode permitir que eles fiquem aqui. Avisa o rei imediatamente. E Raabe já estava com eles dentro de casa e ela já havia os escondido. E ela disse: não, eles passaram por aqui, mas como a gente já tinha fechado tudo, eles foram embora. Pois Raabe foi até, depois de ter dispensado esses guardas, ela foi até os 2 espiões do povo de Deus. E antes deles dormirem, ela sentou com eles e falou com eles: escuta aqui, eu estou ajudando vocês. E eu ouvi falar do poder do Deus de vocês. Aqui a gente tem muitos deuses. Deuses que não valem nada. Olha a minha vida. Olha a destruição que eu tenho vivido. Eu sou prostituta dentro da casa dos meus pais, junto com os meus irmãos. Olha o nível de humilhação que eu tenho que viver aqui. Tudo dando errado na minha vida. Então, há uma esperança para mim por ouvir falar desse Deus de vocês. E eu quero ver o poder desse Deus que abriu o Mar Vermelho,
que deu vitórias a vocês sobre povos e sobre reis muito fortes. E o Deus de vocês deu vitórias a vocês. Esse Deus que tem suprido vocês no deserto e alimentado vocês, cuidado de vocês, poupado vocês, livrado vocês da morte. Eu quero viver uma experiência com esse Deus na minha vida. E a minha esperança está nisso. Então, eu sei que este Deus vivo deu essa terra para vocês e vocês vão possuir a terra. Agora eu quero que vocês me jurem que vocês vão poupar a mim e a minha casa. E aí eles orientaram Raabe, que havia sacrificado a própria vida, porque ela disse assim pro guarda do rei: eu não vi eles. E na verdade ela tinha escondido eles na casa dela. Se os soldados do rei os encontrassem ali, ela seria morta com toda a sua família. E ela enfrentou o preço que ela tinha que pagar por fé no Deus vivo, porque foi a única coisa que moveu ela a dar cada passo que ela deu. E aí os espiões, os homens de Deus que estavam ali, falaram para ela: então você vai amarrar na janela da sua casa um cordão vermelho, esse cordão vermelho, que vai ser o sinal de que tudo será destruído ao redor, mas a sua casa e a sua família serão poupados. E foi o que ela fez. E o que aconteceu depois disso? Você vê em Josué capítulo 6, quando a cidade de Jericó estava sendo invadida e possuída pelo povo de Israel, liderado por Josué, você vê Josué se lembrando de Raabe e da fé dessa mulher. E eu quero ler com você Josué capítulo 6, versículos do 2 ao 25. Diz assim, passa aí na sua Bíblia as páginas, Josué capítulo 6, versículos 22 ao 25. Diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta, ainda prostituta, e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fiz a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e a trouxeram. Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que havia nela, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Deus disse: todo o tesouro, toda a riqueza dessa cidade que eu estou dando a vocês, pertence a mim e vai para o meu santuário. E eles fizeram, porque eles temiam a Deus. E Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué havia enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então, essa era Raabe, uma prostituta que vivia numa casa com a sua família de origem, assistindo ela se prostituir para pôr comida na mesa da sua família de origem. Na cabeça dessa mulher, família era uma ideia totalmente distorcida do que foi estabelecido por Deus. Ela estava acostumada a destruir famílias com o seu corpo, no objetivo de ganhar algum dinheiro para comprar comida para sua família de origem, que ela morava junto. Essa mulher, ela era destruída emocionalmente. A cabeça dela era doente. Mas ela se apegou à única certeza que ela tinha na vida, que era a fé. Ela ouviu falar de um Deus todo-poderoso, capaz de fazer o impossível. E ela precisava de algo impossível na vida dela, porque nada que ela fizesse a partir daquela realidade iria dar a ela dignidade, iria dar a ela uma família digna, feliz, abençoada, um marido honrado, honesto, filhos. A vida dela seria aquilo ali, aquela vergonha pro resto da vida.
E ela iria morrer junto com todo o restante de Jericó que morreu, se ela não fizesse nada, porque ela tinha ouvido falar. E ela escolheu crer no Deus verdadeiro. Você vê que Raabe era alguém com um passado e um presente muito pior do que o meu e o seu. E Deus mudou radicalmente a vida dessa mulher, a família dessa mulher e o destino dessa mulher. Quem era Raabe? Alguém que ouviu falar de um Deus poderoso e decidiu crer nesse Deus poderoso. E quis viver uma experiência de mudança radical de vida com esse Deus poderoso. Raabe era alguém totalmente improvável de ser usada por Deus, e ela foi usada por Deus e poderosamente honrada por Deus, como eu li para você lá na genealogia de Jesus, onde ela foi citada como uma mulher que o seu ventre foi santificado para dar sequência à linhagem por onde viria o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Raabe, ela foi alguém como eu e você hoje, que tem o poder nas mãos de decidir o destino da sua vida e o destino da vida da sua família. Raabe, ela teve uma terrível experiência com seus pais. A família, para ela, era algo muito doloroso, era traumático. Tantas pessoas sofrem hoje com uma família dolorosa, invejosa, pessoas que não merecem nenhuma boa ação sua, não merecem mesmo. Pessoas que só te fizeram mal na vida. Pessoas que quando você vira as costas falam mal de você. Pessoas que tinham que te apoiar e na verdade desce o pau na sua cabeça quando você vira as costas. Te apunhalam pelas costas. Traidores, o que eram para ser pessoas que te deveriam impulsionar para crescer, para vencer. Pessoas que quando te vêm crescendo um pouquinho fazem de tudo para minar suas forças, para fazer você parar, para você não crescer. Pessoas que te invejam, que te praguejam. Essas pessoas não merecem nada de você. Agora se coloque na realidade de Raabe, sendo incentivada dia após dia pelos seus pais a se prostituir para botar pão na mesa. A família de Raabe não merecia o que ela fez por eles. Não merecia. Mas Raabe, ela teve um encontro verdadeiro com Deus vivo. E ela começou a dar à família dela, não aquilo que ela recebia da família dela, porque a família dela só dava para ela coisa ruim. Porque era o que eles tinham para dar. Misérias. Todo tipo de males. Mas ela começou a receber algo novo do Deus vivo. Uma vida nova do Deus vivo. E ela começou a dar à família dela o que a família dela não merecia, mas era o que ela tinha para dar. Salvação. Vida no lugar da morte. Esperança no lugar da desesperança. Salvação no lugar da destruição. Da condenação. Perdão no lugar da amargura, da mágoa. Ela começou a dar à família dela o que a família dela não merecia, mas era o que ela tinha para dar a partir daquele momento, porque era o que ela estava recebendo de Deus. Você está entendendo? Deus está falando com você hoje aqui. Você vai parar de dar à sua família de origem aquilo que a sua família de origem merece, porque o que eles merecem não é bom. Mas eles fizeram isso porque era o que eles tinham para dar. O que você tem para dar é diferente. O que você tem para dar, você só tem para dar porque você recebe do Deus vivo que te ama, que te perdoa, que transforma a sua vida e que te dá poder para ser uma boa pessoa, apesar de você não merecer isso. Então você faz por aqueles da sua casa que não merecem também. O bonito em você é o que você recebe de Deus, não aquilo que você recebe dos outros. Raabe entendeu isso e por isso, apesar dela ainda ser uma prostituta, ter dentro de casa, na casa dos seus pais, aquela tragédia, aquele dia a dia doloroso, aquela humilhação, vendendo o seu corpo para alimentar sua família,
ela tomou uma decisão poderosa. Fala comigo assim, Igreja Viva, uma decisão poderosa. Uma decisão. Faz com o dedo assim de profeta com a mão direita. Uma decisão poderosa. Foi o que Raabe fez. Raabe, ela decidiu não reproduzir essa tragédia na família dela. Você não precisa repetir o erro dos seus pais. Você não precisa repetir na família que você formou ou na família que você pretende formar os erros que os seus pais na sua família de origem cometeram com você. Você pode quebrar isso, romper isso pela fé e viver uma nova história como Raabe fez. A ideia de família para Raabe era totalmente errada. As experiências dela na sua família de origem eram cruéis, eram terríveis, eram traumáticas. Mas Raabe confiou e se lançou na fé no Deus vivo. Levanta as duas mãos para os céus e olha para o céu assim e fala assim: o meu Deus é o Deus vivo. Raabe, ela decidiu se lançar na fé no único e verdadeiro Deus vivo. E Raabe foi transformada. Raabe salvou sua família de origem. Por mais que eles não mereciam. Às vezes a pessoa não merece, mas você precisa fazer algo por ela no mundo espiritual. Raabe fez pela família dela no mundo espiritual e salvou a família dela no mundo espiritual. Ela marcou a vida da família dela de origem com aquilo que Deus deu a ela, salvação. E ela salvou a família dela. Foi ela que salvou a família dela, porque Deus salvou ela. Você está entendendo? Então, a Raabe fez pela família dela, por mais que a família dela de origem não merecia. E porque ela fez o que ela tinha que fazer na fé. Porque ela honrou o Deus vivo. Porque ela sacrificou. Porque ela cortou na carne. Porque ela fez aquilo que ela não tinha vontade de fazer. Deus mudou radicalmente a vida dessa mulher. De prostituta, ela se tornou uma das mães citadas na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher se tornou honrada por Deus. Até hoje nos inspira uma fé violenta. Deus mudou radicalmente a história dessa mulher. Ela era prostituta e Deus fez ela casar com um cara rico, ser mãe de um filho rico e depois ter seu tataraneto rei. E não qualquer rei, o rei mais amado no mundo até hoje, o rei Davi. Você já pensou? Que virada radical que Deus fez na vida dessa mulher e está pronta a fazer na sua vida também, meu irmão. Eu estou falando da sua vida aqui, você está entendendo, irmã? Faz o bem. Faz o bem sem ter vontade. Planta no mundo espiritual, na vida de quem não merece. Mas isso tudo vai voltar para você, você está entendendo? Vai salvar essa pessoa. Você vai salvar essa pessoa porque Deus salvou sua vida. Isso vai voltar em prosperidade para sua vida. Isso vai voltar em saúde para o seu corpo. Isso vai voltar em honra para o seu nome. Não importa o seu passado. Não importa. Não importa o seu passado. Raabe era prostituta, pelo amor de Deus. E ela se tornou uma princesa. Uma mulher com um ventre santificado. Eu fico imaginando quantos abortos Raabe já não tinha feito. Quantos casamentos Raabe não destruiu. Quantas famílias ela não destruiu. E por causa da fé, Deus lavou a vida dessa mulher. Deus zerou a vida dessa mulher. E fez ela ter a dignidade de ter um casamento com um cara extraordinário. Salmão. Ser mãe de Boaz. Ter uma nora como Ruth, uma mulher cheia de fé. Fiel a Deus, e ver Davi como seu bisneto, tataraneto, rei mais amado em Israel até hoje, no mundo até hoje, é o rei mais amado. Acima de Davi só Jesus, e Jesus é chamado filho de Davi. Meu Deus do céu, você viu? Olha que obra que Deus fez na vida dessa mulher. Por causa da fé, uma fé de atitude. Uma fé além dela, uma fé não egoísta, uma fé que considerou até aqueles que não mereciam, mas Deus deu a ela também aquilo que ela não merecia.
Você está entendendo? Deus está falando com você hoje, te dando um chacoalhão. Na vida, cada um dá o que tem. A partir de hoje, em nome de Jesus, olha aqui para mim, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai parar de dar aos outros aquilo que os outros dão a você. Se te dão desprezo, se te dão humilhação, se falam mal de você, se te praguejam, você vai parar de devolver para essas pessoas esse mal que elas têm te dado. Porque o que as pessoas te dão a partir de hoje não importa. O que importa na sua vida e o que define o que você serve às pessoas é aquilo que Deus te dá, é aquilo que Deus coloca dentro de você. Na vida, cada um dá o que tem. Você, a partir de hoje, vai dar às pessoas aquilo que Deus tem te dado e te dará até o último dia da sua vida, porque é Ele quem tem te sustentado de pé. É Ele que tem que ser visto na sua vida. Você está entendendo? Raabe foi transformada pelo poder desse Deus, por causa da sua fé. Deus não transformou o vizinho de Raabe. Deus só transformou Raabe por causa da fé dela. O diferencial é a sua fé. Ah, eu tenho fé, mas eu não faço nada. Talvez o vizinho de Raabe tinha fé, mas quem fez alguma coisa foi Raabe. Quem sacrificou foi Raabe. Quem viveu também foi Raabe. Não é do jeito que você quer. É do jeito de Deus. E para obedecer a Deus tem que ter humildade. Tem que se submeter aos homens de Deus. Tem que seguir direitinho o que eles estão falando. Se você pegar lá o texto de Josué capítulo 2, você vai ver que aqueles 2 espiões, homens de Deus que estavam ali na casa de Raabe, falou para Raabe: se você não seguir direitinho o que eu estou te orientando, na hora que Jericó for destruído e você não tiver obedecido o que eu te orientei, o sangue da sua família vai estar nas suas mãos, tá, Raabe? E nós não teremos nada a ver com isso, porque você está sendo avisada. Há uma esperança para você salvar a você e a sua casa. Cabe a você seguir a direção do profeta. Você está entendendo? Não tem erro, meu irmão, minha irmã, eu sou prova viva disso. Pratica a palavra de Deus, segue a receita, que você vai triunfar. Não importa o seu passado. Deus não precisa do que aconteceu no seu passado. Ele precisa só da sua fé, da sua obediência para fazer um futuro extraordinário para você. Se você vê o passado de Abraão, o que tinha no passado de Abraão? Nada. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Deixa seu passado para trás e segue em frente. O que tinha no passado de Davi? Uma família que humilhava ele, que nem considerava, o pai de Davi, Jessé, nem considerava Davi. Mas logo que Davi foi honrado por Deus, Davi levou salvação para sua família de origem. Mas ele reinou com a sua família que ele formou. Lembra de José do Egito? O que tinha no passado de José do Egito? Irmãos invejosos que deram ele como morto, machucaram ele, humilharam ele, venderam ele como escravo. E o que ele decidiu? Ele decidiu levar salvação para sua família de origem, mas ele seguiu reinando com a sua família que Deus deu para ele. Então, pensa nisso. O seu passado não define o seu futuro, mas Deus vai usar você para levar salvação para sua família. E olha o que aconteceu aqui. Raabe salvou sua família de origem e fez história como uma das mulheres de fé violenta, uma heroína da fé. E eu quero encerrar a mensagem de hoje lendo com você Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus foi escrito pelo próprio Espírito Santo. O escritor aos Hebreus nem aparece, porque todo ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Absolutamente nos detalhes, cada nome que está ali, foi o Espírito Santo que determinou colocar ali. E eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, na galeria dos heróis da fé. E eu quero muito que você marque na sua Bíblia essa mulher gloriosa, que foi escolhida pelo Espírito Santo para estar na galeria dos heróis da fé.
Raabe. Hebreus 11:31. Marca na sua Bíblia. Olha só que coisa poderosa. Eu queria ler com você de pé. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia e se coloque de pé. Pronto para agir. Pronto para fazer como fez Raabe. Pronto para tomar as rédeas da sua vida e determinar pela fé o destino da sua história e da sua família. Pronto para olhar qualquer situação na sua vida e ver que para você pode ser impossível, mas Deus gosta de pegar o impossível e fazer realidade. Eu quero você de pé, pronto para praticar uma fé que você professa, mas que você está esperando, como Raabe esperou muitos anos. Ver essa fé manifestada, ver os resultados dessa fé, até que ela esteve diante do Deus vivo. E só assim, agindo em direção ao único e verdadeiro Deus de forma certa, a vida dela foi radicalmente transformada. Presta atenção que Deus está falando poderosamente com você hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Diz assim: pela fé. Nós vamos repetir 7 vezes. Repita comigo. Pela fé. 2. Pela fé. Vamos juntos agora? Lembrando que fé não é o que você fala. Fé é o que você faz. Raabe teve fé e fez o que tinha que fazer, por mais que aquilo poderia custar a própria vida dela. Fé é o que você faz. Fé é o que você faz. Fé é o que você faz. 3, bem forte, vamos juntos. Pela fé. 4, pela fé. 5, pela fé. 6, pela fé. Bem forte, Igreja Viva. 7, pela fé. A prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela salvou ela e ela salvou a família dela. É o que Deus quer de você. Põe a Bíblia na cadeira e fica de pé. E levanta as 2 mãos assim, em direção ao altar de Deus. Endireita seu corpo e dá uma pensada na sua vida. Pode ficar com o olho aberto. Eu quero que você pense. O que a vida de Raabe, o que a fé de Raabe passa de mensagem para a sua vida em particular? Pensa nisso. Pensa. Pela fé, Raabe foi radicalmente transformada. Radicalmente transformada. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E eu pergunto a você. E você? O que você precisa que seja radicalmente transformado na sua vida? A resposta é pela fé. É pela fé. Pela fé, Raabe obedeceu os homens de Deus e salvou a sua vida, e ela salvou sua família. Pela fé, ela casou com um homem poderoso e está na genealogia de Jesus Cristo. Foi tataravó de Davi, o rei mais amado do mundo até hoje. Pela fé, Deus mudou radicalmente a vida dessa mulher. E é esse Deus que está pronto a mudar radicalmente essa situação que você está vivendo na sua vida. Que você olha e fala assim, não tem jeito, não tem saída, não tem solução. É na sua casa, é na sua vida, é na sua saúde ou é nas suas finanças? É seu emocional que está destruído? É o quê? É seu casamento? É o quê? Pela fé,
Deus mudou radicalmente a vida de Raabe. E você? O que aí na sua vida precisa ser radicalmente transformado pelo poder de Deus? Radicalmente. É pela fé. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.